Pois bem, então, dando continuidade ao nosso curso aí para a OBA, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a Terra e suas características, certo? Como vocês sabem, o planeta Terra, né, é o planeta onde nós vivemos. E também vocês sabem que o planeta Terra é o único planeta do universo que sabemos que existe vida. Tudo bem? Eu não posso afirmar que é o único planeta que tem vida, porque existem um número muito grande de planetas. Mas a Terra é o único que a gente sabe que tem vida, certo? E existem algumas características que elas são assim principais para estudar o planeta Terra, certo? Então, basicamente, deixa eu pegar aqui meu apontador, né? Então, basicamente, o planeta Terra é essa bola aí gigantesca, que ela é composta basicamente por água, gases e terra, certo? Eu vou falar aqui algumas características gerais do planeta Terra e eu quero que vocês já comecem a fazer as anotações, tudo bem? Bom, então vamos lá. O planeta Terra ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol, né? Como eu falei. Tem o Sol, aí depois vem Mercúrio, Vênus e o planeta Terra, certo? A Terra, gente, a Terra está num lugar que até os cientistas chamam esse lugar de caixinhos dourados. O local onde a Terra está é o local caixinhos dourados. Por quê? Porque esse local que a gente está no universo, no sistema solar, ele é perfeito para a vida. Se a gente tivesse um pouquinho mais perto do Sol ou um pouquinho mais afastado do Sol, provavelmente na Terra não existiria vida. Então, o nosso planeta está exatamente onde tem que estar para ter vida, né? A gente chama de caixinhos dourados essa região caixinhos dourados, certo? Bom, a distância da Terra para o Sol é uma distância média de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. É uma coisa absurda, absurda. Assim, a maior distância por exemplo, a maior distância que eu já percorri na Terra aqui foi 200 quilômetros. Foi a maior distância, eu acho. Pra você ver como é uma coisa assim, em termos de comparação, né? Por exemplo, a distância de Parnaíba para Buriti é 32 quilômetros. Se você fizer uma continha aí, você vai saber quantas vezes você tem que ir do Buriti para Parnaíba até completar a distância da Terra para o Sol. Essa distância, pessoal, de 150 milhões de quilômetros, ela recebe um nome especial na astronomia. E a gente vai usar isso um pouco mais para frente. A gente denomina essa distância, 150 milhões de quilômetros, de uma unidade astronômica. Esse U.A significa unidade astronômica. Então a distância da Terra ao Sol tem uma unidade astronômica, certo? É uma convenção que os cientistas vão fazer para facilitar as contas, tudo bem? Vai chegar um momento que a gente vai trabalhar um pouco mais com essa distância aqui, ó. Mas aqui é só para critério de informação. Então a distância média da Terra ao Sol e a distância é média. Isso aqui é médio porque essa distância aqui não é a distância absoluta, certo? A Terra e o Sol eles vão mudando um pouco de distância no decorrer do ano. Às vezes o Sol está um pouco mais perto, às vezes a Terra está um pouco mais perto do Sol, às vezes a Terra está um pouco mais longe. A gente vai estudar sobre isso também um pouco mais para frente. Mas na média, se você pegar a média, é 150 milhões de quilômetros, tudo bem? Bom, outra característica importante da Terra é que ela é o planeta mais denso do Sistema Solar, certo? O que quer dizer isso? Mais denso. Quer dizer que o planeta Terra ele tem uma massa muito grande num volume muito pequeno. Tudo bem? Tem uma massa muito grande num volume muito pequeno. E a densidade do planeta Terra é de 5,5
gramas por centímetro cúbico. Eu quero aí que vocês, para vocês terem uma ideia do que é esse negócio de densidade, eu quero que vocês me respondam, por exemplo, qual é o objeto mais denso? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Alguém sabe me dizer? Qual é o objeto mais denso? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? 1 quilo de ferro, certo? Por quê? Porque o 1 kg de ferro, ele é bem pouquinho, né? Ele tem uma massa que é 1 kg, mas o volume dele é bem pequeno. É como se fosse a Terra, o ferro. Certo? Comparado aos outros planetas, por exemplo, Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter tem uma massa imensa. Só que o volume dele, ou seja, o tamanho dele, também é muito grande. Certo? Então a densidade dele não é maior que a Terra. A Terra, ela tem uma massa muito grande e tem um volume relativamente pequeno. E aí a densidade dela fica, né, uma densidade muito grande. Tudo bem? A gente também vai trabalhar com esse conceito de densidade um pouco mais a fundo, certo? Mas é só por título de curiosidade. A densidade da Terra é 5,5 gramas por centímetro cúbico. O nosso planetinha possui apenas um satélite natural, né, que é a nossa Lua. Existem outros planetas do Sistema Solar, por exemplo, Saturno. Saturno, se eu não me engano, tem 27 luas. Né? Uma delas é Titã. Júpiter, se eu não me engano, tem quase 57 luas. Né? Uma delas é Galileu, o nome da lua. E o planeta Terra só tem apenas uma lua. Quando a gente estiver estudando como é que a Lua se formou, vocês vão ver que tem teorias que a Lua ela se formou de um pedaço da Terra. Um meteoro bateu na Terra e aí a Terra, essa colisão gerou um pedaço, esse pedaço formou a Lua. Né? Quando a gente vai estudando a Lua, a gente vai estudar como é que a Lua se formou. Tem uma teoria que aponta para essa possibilidade, que a Terra e a Lua, na verdade, eram uma só, e aí depois dessa colisão, né, com esse meteoro, com esse meteorito, a Terra saltou um pedaço, né, um pedaço de massa, e essa massa se tornou a Lua. E aí ela começou a entrar em órbita depois de milhares e milhares de anos. Tudo bem? Mas, satélite natural, a Terra só tem um, chamado Lua. Bom, mais de 70% do planeta é coberto por água líquida. Certo? Então, a maior parte do planeta é água, e água líquida. Isso por si só já é uma coisa sensacional, porque todos os planetas do Sistema Solar, o único que tem água líquida, é a Terra. Marte, né, foi descoberto há pouco tempo pela sonda Curiosity, que Marte tem gelo, só que é gelo sólido, né, embaixo da Terra de Marte. Não é água líquida. E o planeta Terra tem 70% de água líquida. Água líquida que eu chamo H2O. A temperatura da Terra, a temperatura média da Terra é de aproximadamente 14 graus Celsius. Né? E aí você pode me perguntar, professor, como é que a temperatura da Terra é 14 graus Celsius e aqui em Parnaíba faz quase 30 graus? Ou você pode me perguntar, professor, como é que a temperatura é 14 graus Celsius se lá no Polo Norte a temperatura bate menos 50 graus Celsius? É porque é a temperatura média, não é a temperatura absoluta. A temperatura média é você pegar todas essas temperaturas, né, do Polo Norte, a de Teresina, a do deserto do Saara, você soma e divide. E aí você chega nesse resultado, 14 graus Celsius. Essa temperatura ela vem subindo nos últimos séculos. E quanto mais essa temperatura média de 14 graus Celsius sobe, mais devastado fica o planeta. Porque a gente tem nos polos, né, tanto no Polo Sul como no Polo Norte, grandes geleiras. E essas geleiras, né, obviamente, elas precisam de uma temperatura para elas se estabilizarem. Se você aumenta essa temperatura, elas vão começar a ter um derretimento. Elas começam a derreter. E esse derretimento causa, né, uma elevação no nível do mar.
É por isso, por exemplo, que no Japão tem, por exemplo, tem áreas do Japão que o nível do mar está aumentando. Na Europa tem lugares que o nível do mar está aumentando. E isso é muito perigoso, né? Que, assim, é, trabalhar com um nível do mar muito grande quer dizer que você pode ter inundações nas cidades, você pode ter tsunamis. Então, é por isso que tem muita campanha de combate à emissão de gases que causam efeito estufa. Efeito estufa que a gente já vai ver o que é. Porque esses gases eles propiciam um aumento da temperatura da Terra. E se essa temperatura aumenta demais, né, causa esses problemas que eu já mencionei para vocês. Existem no mundo vários tratados. Um deles é o Tratado dos Estados Unidos, o outro é o Tratado dos países contra o aquecimento global, por exemplo, que eles tentam, de alguma forma, não fazer com que essa temperatura aumente. E, por exemplo, se essa temperatura tem um aumento de 1 grau Celsius, por exemplo, se ela se torna 15 graus Celsius, já é uma coisa muito perigosa para o nosso planeta. Nosso planeta precisa de uma temperatura, né, em torno de 13, 14 graus para ser um planeta assim, né, legal e que tenha vida. Bom, a Terra ela realiza ao todo 14 movimentos. 14 movimentos. Ou seja, a gente não está sentindo, né? Mas a Terra realiza 14 movimentos. Tudo bem? Alguém quer falar? Não, né? O mais famoso desse movimento é o movimento de rotação. Certo? Outro movimento famoso que a Terra faz é o movimento de translação. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno do próprio eixo. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Mas existe um movimento que a Terra faz em torno da Lua. Né? A Lua está girando em torno da Terra. E a Terra também está girando em torno da Lua. É um dos movimentos também. Só que esse movimento ele é muito pequeno. Quase a gente não percebe ele. Né? Quase ele não afeta a gente. Bom, como eu falei, né? O movimento de rotação é um movimento em que a Terra gira em torno do próprio eixo, né? Ou seja, ela faz um giro. E esse giro acontece a cada 24 horas, ou seja, a cada 24 horas ela completa um giro, ela faz um giro completo, né? E aí vocês já devem imaginar, se ela faz esse giro em 24 horas e o dia tem 24 horas, isso aí tem alguma coisa a ver com a noite e o dia, certo? E é justamente por isso. Nós temos noite e dia por causa que a Terra faz esse movimento de rotação. Ela rotaciona em torno do próprio eixo. Como é que esse movimento aconteceu? Quem foi que começou a rodar a Terra? Né? Ou ela começou a rodar sozinha quando ela nasceu? Essa é uma boa pergunta para vocês pesquisarem. Né? Essa é uma boa pergunta para vocês pesquisarem. Como é que a Terra começou a rotacionar? Né? Ela não começou a rotacionar sozinha. Alguém fez ela rodar. Tudo bem? Já fica aí para vocês pesquisarem como é que começou o movimento de rotação da Terra. Eu já adianto para vocês que começou há milhares e milhares de anos atrás. E aí, como eu falei, o movimento de translação. O movimento de translação é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol, certo? Esse movimento ele ocorre a cada 365,25 dias. Ele ocorre a cada 365,25 dias. Ou seja, a cada um ano, a Terra ela completa um giro ao redor do Sol. É por isso que a gente marca o ano com 365 dias. Tudo bem? Tudo bem? Bom, para vocês terem aqui uma comparação, esse aqui é em escala o tamanho do planeta Terra e o tamanho do Sol. Em escala, essa aqui seria o tamanho do planeta Terra e o tamanho do Sol. Para você ver que é uma coisa assim, né? Meio que absurda. E aí tem pessoa que se acha, né? Tem pessoa que quer se achar, né? Demais. Mas aí quando vê, mora num planetinha bem pequenininho. Bom, para vocês terem uma ideia, dentro do Sol, se você fosse pegar o Sol e a Terra e colocasse várias terras dentro do Sol, caberiam 1,3 milhões de planetas Terra dentro do Sol. Imagina aí, 1 milhão
de planetas Terra dentro do Sol. É muita coisa, né? Para você ver como o Sol ele é gigantesco assim. E a gente não tem essa noção. A gente não tem essa noção de grandeza, porque a gente está acostumado a trabalhar com coisas do nosso tamanho, né? Por exemplo, quando você vê um prédio muito alto, você já acha ele alto, porque ele é maior que você. Mas a gente não tem a noção de tamanho dos planetas, tamanho das estrelas, tamanho de buracos negros. É uma coisa assim que a nossa imaginação ela realmente não é muito capaz de imaginar. Só que dá pra gente ter uma ideia aqui do tamanho, né? Da imensidão que é o Sol e da pequenez que é a Terra, né? Mas esse é o nosso planetinha, né? Que tem cerca de 7, quase 8 bilhões de pessoas. E cada pessoa tem uma história maravilhosa. Tudo bem? Bom, vamos seguindo. Professor, Oi. qual seria o tamanho de uma anã branca? Assim, só por curiosidade. Paulo, eu não vou saber te dizer o tamanho em metros, assim. Porque vai depender do tamanho que era a estrela. Mas a anã branca, ela chega perto, né? As pequenas anãs brancas têm o tamanho mais ou menos de Plutão. E isso já é uma coisa. E Plutão é um planeta bem pequenininho, né? Muito menor que a Terra. E isso já é uma coisa assim. Muito chocante, porque as estrelas. Vamos voltar aqui, né? Imagina só. Vamos só imaginar. Uma estrela. Quando ela vai morrer, né? Que as estrelas elas morrem. A gente vai descobrir isso depois. Mas quando a estrela morre, ela tem vários caminhos. Um dos caminhos é uma anã branca. Uma anã branca, você já está dizendo, é um corpo pequeno, um corpo anão. E essa estrela ela tem que reduzir, por exemplo, ao tamanho da Terra. Agora imagina, como é que isso aqui vai se transformar no tamanho da Terra? Né? Isso aí a gente vai descobrir também estudando um pouco de astronomia. Ou essa estrela pode se transformar num buraco negro, que é uma coisa assim muito menor que uma anã branca, só que ele é uma coisa poderosíssima que tem no universo. Certo? Mas eu posso pesquisar depois quais são os tamanhos das anãs brancas, se você quiser, sem problema. Mas vai demorar muito assim para o Sol morrer. Mas quando ele morrer, ele provavelmente vai virar ou uma anã branca ou uma anã marrom. São os dois tipos de morte para o Sol. Mas antes disso ele vai engolir a Terra. Um spoiler. O Sol ele vai engolir a Terra. Mas essas são cenas para os próximos bilhões e bilhões de anos. Tudo bem? Bom, pessoal, agora entrando mais num tema específico, né? Nós já falamos características gerais do planeta Terra. Agora entrando mais sobre a atmosfera, né? A atmosfera, basicamente assim, por alto, é um dos fatores principais para que o planeta Terra tenha vida, certo? Depois da água, depois da luz do Sol, a atmosfera da Terra ela é um dos fatores mais importantes para que tenha vida. É por isso que tem alguns planetas que eles até parecem com a Terra e até poderiam ter vida, mas não tem atmosfera. Então isso aí já descarta a possibilidade de vida como a nossa, né? A vida humana como a gente conhece, baseada em oxigênio e carbono. Mas o que seria essa atmosfera? A atmosfera nada mais é que uma camada de ar que envolve o planeta Terra como um todo, certo? Então o planeta Terra, na verdade, ele é uma bola de terra, rochas com água. Em cima dessa camada de água com rochas e terra, né, tem várias camadas de gás, certo? É essas camadas de gás que auxiliam na manutenção da vida. Tudo bem? Né? Essa camada é composta com gases que não se dissipam. Opa, deixa eu voltar aqui. Abrindo aí. Opa, mais pessoas. Sim, como eu estava falando, essa camada de ar, né, que envolve a Terra, essa camada gigantesca, vamos dizer assim, né, que envolve a Terra, ela é composta com gases que não se dissipam. O que quer dizer gases que não se dissipam?
pense num balão. Você enche um balão. Você vai enchendo lá o balão. Se você espocar o balão, o que acontece? Vamos lá. Alguém vai me dizer o que acontece se eu espocar um balão? O ar se espalha. O ar vai se espalhar. É a primeira coisa. O ar vai se espalhar. Certo? A atmosfera não se espalha. O ar, ele fica lá, juntinho, parado. Ele não é como o vento, por exemplo, que a gente sente o vento do ventilador, por exemplo, né? O vento do ventilador, a gente sente ele bate na nossa pele. Na atmosfera não. O ar fica numa camada lá, parada, bem paradinha, certo? E quem mantém esse ar parado lá, porque você pode pensar, não, mas por que esse ar não foge lá para o espaço? Porque é a gravidade da Terra que deixa esse ar junto à Terra. A própria gravidade da Terra faz com que esse ar fique unido à Terra, certo? E essa camada de gás, que é a atmosfera, ela é composta por diversas e diversas camadas. Ao todo são 5 camadas, e cada camada tem uma propriedade. Esse aqui vai ser o primeiro assunto assim que vocês vão ter que dar uma estudada a fundo. A atmosfera da Terra, certo? Bom, desses gases que fazem parte da atmosfera, né? O nitrogênio é o que tem maior quantidade. Cerca de 78% da atmosfera é composta de nitrogênio. Nitrogênio é o H2, né? O símbolo da tabela periódica lá em química é o H com 2, é o gás de nitrogênio. Esse gás basicamente não faz nada. Ele não ajuda em nada. Assim, ele não tem nenhuma função. A função dele é estar lá, parado, mas ele não ajuda em nada. Ele é o que tem maior quantidade, mas não faz nada assim. Tudo bem? Esse gás aí, mas já caiu na OBA uma questão que perguntava qual é o gás que tem maior quantidade na atmosfera. Aí tinha várias opções de nitrogênio. Como o nitrogênio não faz nada, assim, a gente pensa que ele não é o que tem mais quantidade lá na atmosfera. A gente pensa que é o oxigênio, o gás carbônico, mas o nitrogênio ele é sim o gás que tem maior quantidade. Bom, o segundo em maior quantidade, né, obviamente, é o gás oxigênio, certo? O gás oxigênio, que basicamente é um gás produzido pelas plantas, pelo um processo chamado... Qual é o processo que as plantas fazem? Olha só, os biólogos, meu Deus, que coisa linda, fotossíntese. Eu faço todo santo dia. Como é que é o processo de fotossíntese? Alguém sabe me explicar em poucas palavras? Aí lasca, né, professor? Que a planta absorve a luz, aí depois ela solta o alimpo. Absorve a luminosidade do sol, aí junto com o gás oxigênio e CO2, que é a mistura lá que só puxa o oxigênio do gás oxigênio e o CO2, né? Aí entra em forma de fotossíntese e depois ele libera o O2 na respiração celular. É isso aí, né, professor? Justamente. Existe nesse processo, né? Eu não sei se você sabe disso, mas nesse processo a planta faz o alimento dela também. A planta ela é muito sabida assim. Pra mim, o pessoal diz que o ser humano é o ser mais inteligente. Pra mim, são as plantas. Porque as plantas, elas basicamente vivem sozinhas, não dependem de ninguém. Porque elas produzem o próprio alimento. E nessa produção das plantas do próprio alimento, né, que basicamente é pegar gás carbônico, pegar água e pegar a energia do sol. Essas três coisas fazem com que a planta viva. Aí nessa mistura química que acontece, a planta libera o oxigênio, que é o que a gente respira, e a planta libera também, ela produz um açúcar, que é chamado de glicose. Essa glicose que a planta produz serve para alimentar ela, né? Isso também tem a ver com a parte verde da planta, que é chamada... Você sabe como é a parte verde? Sabe o nome da parte verde da planta? E aí, quem sabe? Eu ia falar caule. Não, caule não. Qual é o nome da substância, a substância que causa a cor verde nas plantas?
Clorofila. 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 Essa clorofila aí também tem um papel importante na produção de oxigênio, tudo bem? Cloroquina. Se você. Não sei se você já percebeu. Professor, seu microfone tá falhando. Tá falhando ainda? Oi, 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 oi. Voltou. Se você, por exemplo, pegar um cajueiro e fazer um corte nele, não sei se vocês já fizeram isso. Se passar um tempo lá, ele vai começar a escorrer o negócio. E esse negócio meio que cristaliza, faz tipo um mel, que a gente chama de melzinho. Mas que não é a seiva? Esse mel aí, ele é a seiva bruta. Essa seiva é que transporta o açúcar da planta. Existem dois tipos de seiva, a seiva bruta e a elaborada, né? Bem bonitinho. O Adalto já deve ter explicado isso aí pra vocês, espero eu. Mas ou eu confundi, ou é a seiva elaborada, que a biologia não é meu forte, mas basicamente é isso. Minha avó dizia que era veneno. Se comer morre. E aí o oxigênio basicamente também é produzido pelas algas. As algas, elas são os maiores produtores de oxigênio do planeta Terra, certo? E aí 21% da atmosfera é feito por esse gás. E esse gás que ele é muito explosivo. Não sei se vocês sabem. O gás oxigênio é um gás muito... Se você... Por exemplo, você acender um isqueiro, né? O isqueiro vai acender. Ele só acende porque tem gás oxigênio. Se não tivesse gás oxigênio, ele não acenderia. O próximo gás que ele é quase irrelevante na atmosfera, mas existe, é o gás argônio. Esse argônio ele é um gás nobre, né? E esse gás argônio ele é interessante. É ele que vai produzir, que vai... não é ele só, né? Mas ele faz parte de um processo muito lindo que ocorre na Terra. Que eu acho que é uma das coisas que eu mais quero ver na vida, que é a aurora boreal. Não sei se você já ouviu falar. A aurora boreal que ocorre nos polos, onde o céu fica tipo piscando assim. O céu fica piscando. Esse pisca-pisca que ocorre no céu é basicamente por causa do argônio. O argônio ele recebe algumas partículas e essas partículas entram em colisão com os átomos de argônio. E aí elas vão liberando energia. Essa energia ela tem uma cor mais azulada, azul esverdeada. E aí ocorre essa aurora boreal. Muito lindo, muito lindo. Eu acho que vocês já viram, né? Assim, viram na televisão, né? Ou alguém já foi pro Polo Norte aqui, não sei. Acho que não, né? Bom, e aí, né, numa taxa muito irrelevante, existe gás carbônico. Esse gás carbônico aqui, ele é um gás extremamente nocivo para a atmosfera. Ele existe em pouca quantidade, mas essa pouca quantidade aqui já causa um estrago muito grande na atmosfera. Ele é o gás que a gente libera na nossa respiração. A gente respira oxigênio e solta gás carbônico, né, nos processos lá do pulmão lá. E aí existem outros diversos gases, né? Tem o gás neônio, que é outro gás nobre. Tem o metano, né? O metano que é o gás da flatulência, vou dizer assim, né? Ou seja, quando você solta um pum, por exemplo, aquela catinguinha, né? Que catinguinha é modo de falar, mas essa catinguinha é por causa do gás metano. Ele é um gás que tem muito odor. A vaca também solta muito gás metano. E é um gás tóxico também. Fatulência. Fatulência. A fatulência. Eu não vou falar a palavra típica porque eu tô gravando, mas vou falar fatulência, assim. Vocês procuram depois. Mas vocês me entenderam, né? Bom, existe também gás hidrogênio. O ozônio, né? O ozônio que vai fazer parte da camada de ozônio, que é uma camada de gás. E o gás hélio. O gás hélio que é aquele gás que tem no balão. Não sei se você já assistiu o programa da Eliana. Eles botam gás hélio no balão e inspira o gás hélio e aí fica com a voz grossa ou a voz fina. É esse gás aí. Então, basicamente, essa aqui é a nossa atmosfera, certo? Tem muitos gases, ela é muito rica. Se vocês forem estudar como é que a Terra se formou, que é uma coisa que eu não vou abordar aqui porque não cai muito na oba, mas é uma coisa bem legal como é que a Terra se formou. Vocês vão ver como é que surgiu esses gases, né? Como é que essa proporção de gases foi feita, ela é feita hoje em dia. Bom, pessoal, então, para que serve a atmosfera? Como é que a atmosfera mantém a vida na Terra, né? O que aconteceria se do nada os gases da atmosfera começassem a sair do controle da Terra? Se ficar só o planeta
o planeta só aquele mar de água com rochas, né? Bom, o primeiro grande utilidade da atmosfera é regular a temperatura do planeta, certo? Essa camada de ar, ela não permite que a temperatura da Terra mude muito. Por exemplo, de dia, em algumas cidades, tá muito calor. E à noite, tá um pouco mais frio, certo? Tá um pouco mais frio. Tá fazendo um calorzinho ainda, mas tá um pouco mais frio. Esse processo, ele se dá por quê? Porque uma hora a Terra o lado dela tá virado para o Sol, e na noite o lado dela tá contrário ao Sol. Basicamente é isso. E aí existe aí uma diminuição na quantidade de energia, e essa quantidade de energia, né, que faz com que a temperatura aumente ou diminua. Tudo bem? Só que a atmosfera ela tem um negócio interessante. Para que essa temperatura não suba e desça rapidamente, porque imagina o seguinte, você está aqui de boas de manhã na sua casa, aí está fazendo aquele calor. E se não tivesse atmosfera, quando fosse à noite, ia começar a gelar, assim, a cobrir de neve. E aí quando começasse o dia de novo, ia estar quente, um inferno. Entendeu? Então, imagina só como é que seria o inferno de gelo e fogo aqui na Terra, né? Você amanhece com a quintura monstra e você vai dormir morrendo de frio. Para que isso não ocorra, para que não exista essa variação de amplitude, a gente chama de amplitude térmica, né? Que é essa variação de temperatura muito alta, a atmosfera ela serve como um escudo protetor. Para que essa temperatura fique um pouco mais de tempo na Terra, e aí, ao decorrer do dia, ela vai sendo liberada aos poucos para o universo, né? Para o espaço sideral. Né? Para que isso não seja liberado de uma vez só, ela vai sendo liberada aos poucos. Então a atmosfera serve como se fosse um filtro de café. Ela só deixa passar o que ela quer. Tudo bem? Bom, a atmosfera também ela é essencial para proteger a gente dos raios ultravioleta. Esses raios ultravioletas eles são danados para causar câncer de pele, né? Então, por exemplo, a atmosfera ela meio que bloqueia, ela é como se fosse um espelho. Os raios solares vêm, atingem a Terra, parte desses raios solares são refletidos, ou seja, eles voltam. Eles não passam, justamente por esse escudo, por essa camada de ar que a Terra tem. Tudo bem? Porque se a gente recebesse toda a luz do Sol, todo lugar seria igual o deserto do Saara. Seria um calor infernal durante o dia. Né? E esses raios ultravioletas, a gente vai estudar um pouco a fundo eles mais adiante no curso, mas eles são raios que causam na pele câncer. Né? Ou seja, eles danificam as células sebáceas da pele. Né? E a terceira utilidade da atmosfera é que ela é um escudo contra meteoritos e fragmentos de rocha. Basicamente, o espaço sideral, né, ou seja, aquele espaço que está fora da Terra, ele é cheio de meteoritos e pedras. É coisa indo para todo lado. Se não tivesse atmosfera, primeiro, que seria muito mais frequente a queda de meteoritos grandes na Terra. Essa camada de gás que meio que desvia esses meteoritos, né? E dois, na Terra cai em média 1 milhão de meteoritos por ano na Terra. Só que a gente não vê esses meteoritos caindo. A gente não sente um abalo, né? Teve um na Rússia, não sei se vocês lembram, né? Mas é da época de vocês, 2015, 2016. Caiu um meteorito na Rússia que ele chegou a estraçalhar vidros. Esse aí é um meteorito muito grande, né? Mas geralmente na Terra caem muitos meteoritos. E eles entram na Terra, né, muito grandes. E aí eles vão passando pelas camadas da Terra, e essas camadas meio que vão tirando pedaços dele. E esfriando, né, porque eles entram aqui muito quentes. E aí eles chegam na Terra como se fosse poeira. Uma poeirinha. Né? Então essa camada de gás ela também serve como um escudo contra meteoritos e fragmentos rochosos. Tudo bem?
Bom, para finalizar, né, já finalizando, né, eu disse que ia ser rápido hoje, vamos estudar um pouco sobre as camadas da atmosfera, né? Vamos ver que camadas são essas. Então, vamos lá. A primeira camada, pessoal, é a camada mais próxima da Terra, aqui, da Terra, onde a gente vive. É a camada mais próxima. Essa camada é chamada de troposfera. Troposfera. Na troposfera é onde ocorrem os fenômenos. É o céu que você vê. Pronto. Quando você olhar para cima, você vê aquela nuvem. Ali é a troposfera. Basicamente, nós não conseguimos ver além da troposfera. É aí que ocorre a chuva, é aí que ocorrem os nevoeiros, o granizo, o arco-íris, tudo é na troposfera. Essa primeira camada de gás, certo? E é a camada mais perto aqui, né? Ela geralmente tem uma temperatura definida, ela tem uma temperatura fixa, de mais ou menos lá 14 graus Celsius. Tudo bem? Bom, a segunda camada, né, depois da troposfera, é a estratosfera. A estratosfera ela fica cerca de 100 km de distância da Terra. Ou seja, se você pegar aqui uma régua e medir 100 km para cima, você chega na estratosfera. Eu vou mostrar depois que acabar aqui um vídeo de um cidadão que ele pulou da estratosfera. Simplesmente pulou de lá. Certo? Lá basicamente é onde circulam os aviões. Certo? Lá nessa altitude é onde circulam os aviões. Basicamente, a troposfera é onde fica a camada de ozônio. A camada de ozônio, que é uma camada de gás que tem um buraco enorme, que ela, né, que é o buraco na camada de ozônio, que essa camada de ozônio é que protege o planeta Terra contra essas amplitudes, né, essas amplitudes térmicas, essa variação muito grande de temperatura. Tudo bem? Bom, então temos a troposfera, onde ocorrem os fenômenos climáticos, né, a chuva, o nevoeiro, o granizo. A estratosfera, que é onde circulam os aviões, né, onde fica a camada de ozônio. Que é a estratosfera, gente, que basicamente é acima das nuvens. Né? As nuvens ficam na troposfera e acima das nuvens está a estratosfera. Depois tem a mesosfera. A mesosfera, que é a camada de ar mais fria que existe, né? Entre as 5 que existem, a mesosfera é a mais fria. Basicamente, a mesosfera ela que faz o papel de esfriar os meteoritos quando estão aqui na Terra. Ou seja, quando chega um meteorito, ele entra na atmosfera, é na mesosfera que ele vai esfriar, para ele não entrar pegando fogo aqui na Terra. Por isso que ele chega um pouco frio, porque ele passa pela mesosfera e a mesosfera é como se fosse uma geladeira, muito, muito, muito fria. Tudo bem? Bom, seguindo da mesosfera, tem já, né, uma das camadas mais externas do planeta, que é a termosfera. A termosfera, pessoal, é a camada mais quente da atmosfera. Lá tem temperaturas de 150 graus Celsius. 150 graus Celsius. É por isso que vai chamar de termosfera. Termo é de temperatura. Termosfera. É uma camada gigantesca. Só que ela é muito quente. E é lá onde ocorre a aurora boreal. Né? Como eu falei para vocês, né? A aurora boreal é o fenômeno onde o gás argônio, né? Aquele gás nobre, ele vai entrar em contato com partículas muito quentes. Essas partículas vão começar a bater nessas moléculas de argônio. E esse argônio vai começar a soltar energia. E essa energia é que fabrica o fenômeno da aurora boreal. Tudo bem? Então você vê aí, né? Tem uma camada muito fria, que é a mesosfera. E logo após tem uma camada muito quente, que é a termosfera, né, que é a camada da aurora boreal. E por fim, basicamente a camada mais fina da atmosfera e a última camada, ou seja, ela que separa o planeta Terra do espaço sideral, é a exosfera. Exosfera, né, exos, de fora, né, uma esfera que é muito fora. Basicamente, a exosfera é onde é o limite do espaço sideral, ou seja, tem o espaço sideral e tem o planeta Terra. O limite, a divisão entre os dois,
é a exosfera, essa camada aqui mais externa, né? Depois disso, depois da exosfera, só é espaço sideral. Tudo bem? Só é espaço sideral. É nessa camada aqui, ó, onde ficam os satélites. Os satélites de GPS, de internet, de comunicação. Eles ficam nessa região, certo? A gente também vai ter um tópico para estudar satélites. E aí é nessa região aqui onde ficam, né, os satélites, né? Também fica a estação espacial, né? A estação espacial, não sei se vocês sabem, mas é uma estação toda tecnológica que fica fora da Terra, que tem astronautas lá. Esses astronautas fazem pesquisas de diversas áreas, né? Por exemplo, eu vi um vídeo um dia desses no canal da Sociedade de Física, que tem uma astronauta lá, uma cientista muito famosa, que ela começou a plantar caju. Ela planta caju lá na estação espacial, lá na exosfera, para ver se nasce, né? Caju lá. Ela levou uma mudazinha lá de caju e plantou lá. E aí tem um vídeo no YouTube, né, que mostra lá a plantinha crescendo. Bem legalzinha a bichinha. E esse conjunto aqui de camadas, pessoal, de troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, essa coisa toda unida que permite a vida da Terra, né? Percebe que cada camada dessa tem uma importância, né? Cada camada tem uma importância. Nenhuma delas é inútil. Tudo bem? E aí, essa união de camadas que permitem a vida na Terra. Então, com isso, quando vocês ouvirem agora o nome atmosfera, vocês já lembram que a atmosfera tem a ver com camadas de gases, né, que servem basicamente para, né, voltando aqui a finalidade dessa camada, que serve basicamente para regular a temperatura, ou seja, para que não permitir que o planeta sofra com altas e baixas temperaturas, para filtrar raios ultravioletas, né, que esses raios emitidos pelo Sol, e é um escudo natural contra meteoritos e fragmentos. Tudo jóia? Então, deixa eu só voltar aqui ao slide para a gente finalizar. Certo?